4h33. Comecei a perceber lapsos, silêncios, uns nadas, quase intervalos. Conversávamos, mas para cada pergunta que fazia, Fernanda Montenegro não respondia de imediato. Era como se esperasse, não estivesse ouvindo. Criava hiatos, entreatos, segundos, mesmo assim audíveis, como se de tempo precisasse. Havia repetido calar antes do decidido falar. Vácuos, respiração contida. Esse é um trecho do livro Pausa e Linha, O Poder em Fernanda Montenegro, que está sendo lançado pela Edições Pinacotec. Joaquim Falcão propõe um mergulho nos silêncios da dama do teatro brasileiro, que acaba de estrear no cinema com o filme Vitória, também fez uma participação em Ainda Estou Aqui, premiado no Oscar, como Eunice Paiva, já no fim da vida. E o professor de Direito Constitucional Joaquim Falcão, autor do livro, membro da Academia Brasileira de Letras, está conosco aqui na CBN ao vivo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Como vai? Tudo certo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Já vou pedir licença para chamá-lo de você aqui na nossa entrevista, tá bom? Por favor, por favor. Foi na academia que você teve o primeiro contato com a Fernanda Montenegro? Não, Leandro, eu não conhecia ela. Quer dizer, todo mundo conhece Fernanda, mas nunca tínhamos estado juntos. Ela foi eleita e fui a um jantar. E o acaso, né? O acaso sempre comanda nossas vidas. O acaso me colocou ao lado dela. E começamos a conversar. Primeiro sobre Nelson Rodrigues, e depois eu percebia que ela não respondia na hora. Ela demorava. Eu disse, estou falando baixo. Aumentei o som. Nada. Ela se mexia, dava uma pausa e só vinha depois a resposta. Eu disse, estou falando complicado, eu sou professor, posso estar falando complicado. E descompliquei o máximo. Mas nada. E aí eu pensei, Leandro, numa questão que é o seguinte, será que nesse almoço, esse jantar privado, ela está representando? Ela representa mesmo quando não tem público nem plateia? Existe duas Fernandas Montenegros, uma que representa o tempo todo, mas esse representar também é no privado? Quem é Fernanda Montenegro? Aí começou tudo. E aí esse pensamento foi externado a ela ou não? No começo, não, eu não conhecia, estava meio encabulado, né? Mas nós começamos a conversar. E ela, por exemplo, dizia, na academia tem vários autores de peça de teatro, mas nunca tinha tido uma atriz de teatro, um ator de teatro. Isso incomoda muito. Ela perguntava, o que eu vou fazer na academia? O que eu vou fazer na academia? E aí começou uma longa amizade. E, por coincidência, quando ela foi fazer o discurso dela, eu estava sentado ao lado dela, porque eu era secretário-geral da academia. Então, eu notei, olhei para o papel e notei que as palavras estavam escritas, mas como se tivesse impressa de um computador. Agora, eu notei que tinha palavra com sublinhada uma vez, duas vezes, outra com três vezes, palavras partidas, setas que iam para cá, setas que iam para lá. Era um desenho que ela fazia e faz em cima das palavras. Sabe por quê? Porque dizer a palavra é fácil.
Agora, respirar a palavra e ter o silêncio da palavra é difícil. E estava tudo desenhado no discurso dela. Quer um exemplo? Não, e a representação do discurso tá no livro, né? Esse facsímile. E eu vou exibir agora para quem estiver nos acompanhando com imagens pelo YouTube, pelo Globoplay da Rádio CBN. Aliás, o Joaquim está com a gente também com imagens, esqueci de dizer. Tá o discurso de posse da Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras, com o discurso digitado, como o Joaquim mencionou, e aí as marcações. É como se fosse uma partitura, né? É uma partitura, não é? Porque aí ela... Veja só, olha, vê o segundo parágrafo. Agradeço muito. Com meu coração. Passa a ser diferente. E a minha ação. Aí você vê que tem um tracinho. Ela diz, está sendo aceita, é a pausa. Nesta casa, é a pausa. Por este elenco protagonista e referencial da nossa mais alta cultura, que é a Academia Brasileira de Letras. Então, o ritmo, a sonoridade, o silêncio, emocionada, tomo posse, neste momento, na cadeira 17. É diferente de você dizer emocionada, tomo posse neste momento na cadeira 17. Então, ela inventou um alfabeto para o silêncio e para a respiração. E aí vocês conversaram sobre isso? Ela disse de onde veio isso, se ela tem esse mesmo trabalho desde o início do trabalho no teatro? Ela nunca tinha se dado conta disso. Ela olhou para mim e disse assim, mas isso não é nada, isso são rabiscos. Eu disse, não são rabiscos, não. É todo um sistema que você criou. Um sistema que facilita você ser quem você é. E aí, Leandro, é a história de uma longa amizade. Porque há 2 anos que a gente conversa e discute e sobre sobre interpretação. Eu sou jurista, então a interpretação, a palavra sozinha para mim não quer dizer nada. A Constituição dizer liberdade, isso é um texto. Eu quero saber qual é o significado da liberdade. Então, interpretar é o meu tema, interpretar direito. E o dela é interpretar o teatro. Vamos ouvir então um pouquinho a Fernanda Montenegro? Acadêmico Merval Pereira, senhor presidente. Acadêmica Nélida Pinhon, secretária-geral. Acadêmico Joaquim Falcão, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Aí é a chamada nominata, né, do discurso da Academia Brasileira de Letras, quando ela vai mencionando todos que estão presentes lá. Vamos ver se a gente acha um trecho do discurso mesmo. Já que por ela existir, aqui estou. Esse meu ofício, não para todos. Esse meu ofício expressa uma estranheza compreensão. Você está vendo como ela para dar uma dramaticidade emocional? O texto não é somente racional, é emocional. O artista, o jurista, nós somos emoções. E é isso que ela consegue traduzir no livro dela. Isso é muito importante, né, na comunicação, e aí não só nas artes, aí eu trago até para a minha profissão aqui, porque isso chama a atenção para a mensagem, né, professor? Eu estava vendo você falar, e estava à procura de silêncios.
Mas o silêncio é uma dramatização, é uma emoção. E você não usa pausas, porque você tem que dar a notícia escorreita sem emoção. A gente diz que no rádio não pode deixar espaço vazio, viu, professor? Olha aí, tá vendo? Mas no teatro deixa, e no direito deixa. Você veja, aquele assassinato da Ângela Diniz, os advogados penais, eles fazem uma trama. Evandro Técio Lins e Silva. Eu vim defender um jovem inocente. Isso muda tudo do que eu vim defender um jovem inocente. Bolas, não vai defender nunca. Muito bom. A gente está conversando aqui no Show da Notícia com o professor de Direito Constitucional Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras, autor do livro Pausa e Linha, O Poder em Fernanda Montenegro, que está sendo lançado pela Edições Pinacotec. E esse é o assunto da nossa conversa nessa tarde de sábado, tarde agradável de sábado, né? E agora, recentemente, como eu mencionei, Fernanda Montenegro teve o destaque no filme Ainda Estou Aqui, e ela participa lá no finzinho, já no fim da vida, da Eunice Paiva, que é a figura central do filme, interpretada por Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, e depois no fim da vida, já quando a Eunice está com Alzheimer, né? Fernanda Montenegro interpreta a Eunice. E aí, a figura dela causa impacto, primeiro por ser a Fernanda Montenegro, né? Vamos convir. Mas também pela expressão dela. Ela causa impacto mesmo sem dizer nada. Pois é a arte do silêncio. Nesse Ainda Estou Aqui, ela tem que mostrar a Eunice com Alzheimer. Como é que ela mostra? Ela não fala, não diz nada, é só a cara dela. O silêncio, Leandro, fala. E isso é que eu quis mostrar. O silêncio fala, o silêncio comunica. A pausa emociona. E nós fazemos isso. Olha o que eu fiz com você agora. Eu parei e com os nossos colegas do rádio. Eu não continuei a minha frase, mas você ficou atento a ela. A Fernanda diz, só para completar, quando nós discutíamos sobre silêncio, pausa, fala, voz, ela dizia: a atriz é muito poderosa. E eu não sou controlada por nenhum autor teatral. É ela que faz a peça. Ela recebe a peça, mas quem dá, e é a expressão que ela gosta, quem carnifica, quem faz a voz ser carne, quem faz o texto ser carne, é a intérprete. E aí, ao longo do livro, você usa fotos, tem facsímiles como esse que eu mostrei na tela do YouTube do Globoplay, QR Codes também, né, para ajudar a entender esse silêncio. Quais são os materiais que você usa? Como é que eu ia falar sobre Fernanda, sobre a voz, a fala, o silêncio, sem que o leitor participasse e visse? Não bastava ouvir nem entender, ele tinha que ver. Então, o livro é todo cheio de QR Code, que se você acessa, você escuta ela falando o tempo todo. E aí usamos todos os instrumentos hoje de tecnologia para você participar do livro. O livro é uma fusão de texto, QR Code, retratos, onde o leitor entra dentro do livro. Além de várias referências, né, que você traz
para discorrer sobre esse assunto, né, do silêncio. Você veja, tem talvez o maior compositor de jazz dos Estados Unidos, do mundo, que é o Miles Davis. O Miles Davis dizia: vocês têm que prestar atenção não nas notas que eu toco, mas nas notas que eu não toco. A música, o ritmo é o espaço do silêncio. Então, você tem diversos... O Humberto Eco dizia: vocês têm que estudar não o que eu escrevo, mas o que eu não escrevo. Só você juntando o que escreve com o que deixou de escrever, com o que tocou, com o que deixou de tocar, é que você tem uma visão mais completa, homogênea da comunicação. Esse livro é não somente a construção do alfabeto, que eu chamo de polifônico, é um livro de construção de uma amizade, não é? E é um livro de comunicação, que é algo que eu me dediquei uma parte da vida, a comunicação no direito. Muito interessante essa abordagem da comunicação, acho que vai ajudar muito a nossa audiência que tiver interesse por esse assunto. Pausa e Linha, o Poder em Fernanda Montenegro, pela Edições Pinacotec. Já teve ou ainda vai ter algum evento de lançamento? Nós lançamos o livro essa semana e no Rio. Fernanda está aqui no Rio, né? E Fernanda está numa atuação muito intensa. Ela tem 95 anos, mas estava como uma pessoa da sua idade, Leandro. 33. 33. É isso, mas pode ser que a gente vá lançar em outros estados. Mas tomara. Agora vai ser um pouco de pausa. Pausa e silêncio. Muito obrigado pela conversa agradável nessa tarde de sábado. Parabéns pelo lançamento, muito sucesso e parabéns também por essa linda amizade. Obrigado, Leandro. Viva o Brasil. Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras, autor do livro Pausa e Linha, o Poder em Fernanda Montenegro, conversou com você aqui no Show da Notícia. 4h51.